Olá, turma do sexto ano, bom dia, professor Giotto, da Escola Santa Filomena. Hoje, dia 10 de julho, nós temos um horário de história, tá? Queria agradecer aí a turma que já entregou a atividade do capítulo 6, tá bom? Tem gente devendo ainda atividade. A gente cobra, né? Vai da consciência de cada um. A gente bota no grupo, eu ainda chamo no privado alguns, né? São mais insistentes em não entregar, mas a gente precisa avançar, tá bom? Então nós vamos trabalhar hoje o capítulo 7, da página 136, tá? Tá aí ela na tela para vocês, tá? Os povos indígenas da América, tá bom? São vários povos, nós vamos conversar hoje devagarzinho. Aí na próxima semana a gente faz uma aula Zoom, tá bom? Aqui pra gente não tá perdendo tempo. Essa aula aqui gravada, tá? Na página 137, ele fala sobre espaço e diversidade cultural. Não se sabe ao certo qual era a população da América quando Colombo aqui chegou, né? Em 1492. Estima-se, naquela data, a América era habitada por cerca de 57 milhões e 300 mil pessoas. É muita gente para a época, né, pessoal? Essas pessoas pertenciam a povos diferentes entre si, não só na aparência ou no nome, mas também no modo de viver, de falar e de pensar. As imagens dos objetos da cultura material de alguns desses povos mostradas nessa página ajudam-nos a perceber a diversidade. Então, quando Colombo veio, né, que começou a navegar por esses mares, a entrar nas terras, eles viram vários povos indígenas, mas cada um com a sua cultura, com o seu vestimento, com a sua agricultura, com a sua pecuária. Né? Eles já tinham um avanço na sua sociedade, nas suas curas, nas suas religiões, né? Eles acreditavam em vários deuses, tá bom? Então, aí no final ele bota, os povos indígenas que aqui viviam, antes do contato com os europeus, eram muitos. Neste capítulo vamos estudar um pouco da história dos astecas, maias, incas e os tupis, tá bom? Na página 138, ele fala do Império Azteca, conceito e localização. Vocês virem a página, tem um mapa, né? Os astecas ou mexicas, né, um povo originário da América do Norte, chegaram ao Vale do México em 1325 e lá ergueram a cidade de Tenochtitlan. Tá? Aos poucos, Tenochtitlan cresceu e os astecas se expandiram, dominando cidades e povos da região e formando um império, tá? Imenso, composto de uma diversidade de povos. Tá bom, pessoal? Então, eles se organizaram, isso ao longo de centenas de anos, né? Foram colonizando, se agrupando, se fortalecendo contra outros, né? E viraram um império, tá? Tô falando aí lá às margens do México. O Império Azteca, também na página 138, nunca foi uma unidade política. Era formado, na verdade, por povos com diferentes graus de subordinação aos astecas. Alguns povos eram administrados por governantes astecas. Outros pagavam tributos, mas tinham uma relativa autonomia. O que é isso? Ele pagava imposto, mas não devia nada ao povo asteca. Ele vivia do jeito deles, tá? Quer dizer isso. Outros ainda só pagavam tributos à força, eram forçados, né? Quando eram vítimas de expedições punitivas promovidas pelos astecas. Por exemplo, os astecas entravam em guerra, então eles precisavam arrecadar dinheiro. Aí eles viajavam para certas regiões e lá forçavam as pessoas a pagar. Aí eles pagavam, porque eles não tinham exército, eles não tinham força, tá bom? Eles não tinham força, então eles tinham que tá dando esse dinheiro. Às vezes não era dinheiro, às vezes era alimentos, era ferramentas, tá? E algum tipo de arma para poder fortalecer o exército asteca na época. Na página 39, tem falando um pouco sobre a cidade de Tenochtitlan, né? No início do século XVI, Tenochtitlan era uma cidade com cerca de 200 mil habitantes. Pessoal, para a época era uma cidade muito grande, né? Vivia muita gente, 4 vezes mais do que Londres, a maior capital europeia na época.
era cortada por dezenas de canais, por onde circulavam barcos carregados de mercadorias e aquedutos, que traziam água doce das montanhas. A capital asteca possuía também templos, ruas retas e amplas e um mercado central rico e movimentado. Tenochtitlan, a interessante capital asteca, resistiu e manteve sua autonomia até 1521, data que foi invadida e conquistada pelos espanhóis. Ó, vejam bem, né? Você vê lá no México, você pega uma cidade dessa, Tenochtitlan, né? Altamente organizada, 200 mil habitantes vivendo dentro do mesmo espaço, né? Fazendo uma análise, né? Uma comparação, Codó tem cerca de 130 mil habitantes, nós estamos no ano de 2021, né? E ali, em 1500, né? Pouco mais de 1500, 1490 alguma coisa, a cidade já tinha aí 200 mil habitantes, tudo bem organizado, ruas, templos, aquedutos. O que é o aqueduto, pessoal? É o sistema de abastecimento da cidade de água. Aqui em Codó tem lógico, né? Tem energia elétrica, tem as bombas, se cava um poço e tira a água do poço, joga para uma caixa d'água, né? E a caixa d'água distribui para nossas casas. Lá não tinha energia elétrica. Então a água vinha da montanha, limpa, da montanha, entrava na cidade e era distribuída para as casas. Olha a coisa interessante. Né? Caía no local, as pessoas iam lá buscar, as pessoas mais pobres. As mais ricas, não, a água ia diretamente para a casa dela. Então eles eram altamente organizados. Tá? O povo asteca, o povo altamente organizado. Aí, na página 140, ele fala sobre o esporte e saúde. Tá? Sobre o esporte e a saúde, eles praticavam alguns esportes, né? Chamado Tachitli, tá? E eles tinham muito cuidado com a sua saúde, era um povo altamente organizado em relação a isso, tá? Então, o povo asteca, pessoal, eles eram muito evoluídos em relação aos europeus. Olha a comparação, Londres tinha cerca de 50 mil habitantes, na época, Tenochtitlan tinha 200 mil habitantes, né? Então, assim, eu quero que vocês façam hoje um pequeno resumo desses tópicos, tá? Desde a página 137, né? Essa página aí, 137, tá bom? Até a página 140, que fala sobre esporte e saúde, tá? É o povo asteca. Nós estamos trabalhando o povo asteca, tá? Não são os maias. Os maias não deixar para uma aula Zoom. Vocês entenderam, né? Eu dei aí uma explanação sobre os astecas, tá bom? Vamos trabalhar os povos indígenas na América, tá? O Brasil ainda não, né? Só os tupis. Mas os astecas viveram no México, tá bom, pessoal? Ok? Eu vou botar no plano, aí qualquer coisa vocês entram em contato comigo, tá bom, pessoal? Um abraço. Professor Giotto, bom dia, fica com Deus.